Estimados irmãos espíritas e não espíritas, iluminados pelo amor de Jesus, estejamos todos em paz com a própria consciência, cedendo o nosso coração como ninho de amor às criaturas. O tema da nossa reflexão de hoje, intitulada Depois da Morte, a luta continua, está baseado no capítulo A Luta Continua, da obra Voltei, da Lavra Mediúnica, de Irmão Jacó e Chico Xavier. Irmão Jacó foi pseudônimo adotado por aquele que, em vida, foi Frederico Figner, que nasceu em 1866 e desencarnou em 1947. Um reconhecido ativista espírita e que chegou a ser dirigente da Federação Espírita Brasileira. Mas antes de analisarmos este capítulo de Irmão Jacó, considerando que o tema é depois da morte, vamos lá na página 7 da obra Vida Após Vida, de Raymond Moody, onde é um texto bastante interessante. O autor diz: um homem está morrendo e quando chega ao ponto de maior aflição física, ouve seu médico declará-lo morto. Começa a ouvir um ruído desagradável, um zumbido alto ou toque de campainhas e, ao mesmo tempo, sente-se movendo muito rapidamente através de um túnel longo e escuro. Depois disso, encontra-se repentinamente fora de seu corpo físico. Logo, outras coisas começam a acontecer. Outros vêm ao seu encontro e ajudam. Vê de relance os espíritos de parentes e amigos já mortos. E aparece diante dele um espírito amigo, de uma espécie que nunca encontrou antes. Um espírito de luz. É importante, então, a gente refletir sobre o que diz o Raymond Moody, fazendo uma descrição do que acontece com cada um de nós quando desencarna, para que nós possamos compreender a descrição de Frederico Figner ou de Irmão Jacó. Ele começa dizendo: enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte, exatamente aquilo que Raymond Moody falou. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Então, irmão Jacó está dizendo que, apesar de nós sabermos que a única certeza da vida é a morte, nós não nos preocupamos com o que vai acontecer conosco depois do sepulcro, depois da morte. Até mesmo conhecendo todas as explicações que o Espiritismo nos dá. E ele prossegue dizendo: os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. O que significa dizer? Significa dizer que nós estamos
mais ou menos conscientes com tudo que nos acontece no plano externo, no plano exterior. Seja de bom quanto de ruim. Isto vai sempre atender nossa expectativa. Mas aí ele coloca uma conjunção adversativa, quando ele diz contudo. Exatamente para chamar a atenção, mostrar o outro lado desta moeda. E ele diz que os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Porque nós somos cobrados internamente exatamente na questão moral. E aí ele vai falar de si mesmo quando desencarnou. Ele diz, antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Ou seja, antes dele desencarnar, a vida para ele era tranquila, não tinha dificuldade. As coisas seriam simples. Ele era espírita, embora anteriormente tenha sido uma pessoa sem religião. Ele diz, não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Então, um raciocínio bastante simples, simplório mesmo. Ele está certo em quando diz que a morte é a libertação do espírito. Sim, o espírito liberta-se do corpo, porque, por ocasião do nascimento, o espírito é aprisionado na carne. Mas, em seguida, o raciocínio dele é por demais simples. Ele imaginava que a alma vai para as esferas do julgamento, e o julgamento se dá no tribunal da consciência, e a depender do resultado deste julgamento, ele voltaria a reencarnar, se porventura não fosse colocado em um mundo mais feliz. E aí ele faz uma autocrítica. Ele diz, compreendendo hoje, na condição de desencarnado, que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na Terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Então ele faz uma autocrítica, ele percebe, quando está no plano espiritual, que as coisas não são tão fáceis e tão simples como ele imaginava. Diz mais, quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal. Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas. Ele está falando da existência, do bom aproveitamento da existência. Está relembrando aí quantos conflitos, quantas coisas erradas, quantas bobagens que nós amealhamos durante a existência, seja ela de quantos anos for, e que não acrescentam em nada no porvir da vida espiritual que nos aguarda. Como também ele chama atenção para as lições que no curso da nossa existência nos são apresentadas. Nós as aproveitamos com sabedoria? Ele prossegue dizendo, reconheço presentemente, portanto na condição de desencarnado, que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Opa, então aparece uma coisa aí significativa. Se aqui embaixo nós sentimos grandes dificuldades, não pensemos, pois, que lá, no plano espiritual, nós estejamos livres dessas dificuldades. Ele, inclusive, diz que elas não são menores. Ele diz, entre o ato de perder a carcaça de ossos, é a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas
a solucionar. Então ele está falando de algo extremamente importante, que é o tempo. Senhor da razão. Um tempo que é indivisível, que é irreversível. E como nós utilizamos esse tempo? Usamos com sabedoria, com prudência, com bondade, com amor, com paciência, com respeito, com dignidade, com resignação. E mais, ele diz que o conteúdo desse tempo está em nós, sob a forma de potencialidades, de virtudes ou de imperfeições, de defeitos. Ele prossegue dizendo: acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração, mas não é bem assim. Ele está nos dizendo que tinha a ideia que quando desencarnasse, quando seu espírito se libertasse do corpo, ele enfim ficaria em paz. E muitos pensam assim. Quando na realidade nós subimos com toda a nossa bagagem do bem e do mal. E evidentemente que o nosso estado de ânimo no plano espiritual vai depender exatamente do maior peso desta bagagem. Se das coisas boas ou das coisas más. Ele prossegue dizendo: no fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. O que será que Frederico Figner, o que será que irmão Jacó está querendo nos dizer? Será que porventura ele está nos alertando para o ledo engano que nós temos que depois da desencarnação, do retorno ao plano espiritual, nós nos acomodaremos de uma certa forma até a hora de voltarmos e, quem sabe, para uma vida melhor? Seguramente não. Porque ele, inclusive, explicita que a gente retorna ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Isso é algo que nós devemos refletir consideravelmente, considerando que o círculo doméstico é o nosso maior laboratório. Ele prossegue: vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender. E se muitas vezes só vemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. E aí ele está falando da vida encarnada, em que ora nós vencemos, ora nós perdemos, ora nós ganhamos, ora nós não ganhamos. Tem horas que nós ficamos desencantados com a derrota, outras nós ficamos felizes com o triunfo. Mas ele diz que nós somos filhos da turba distraída. Está chamando a atenção de que nós devemos ser mais, usando uma expressão dos jovens, ligados, plugados.
na nossa realidade existencial. Devemos estar mais atentos aos nossos pensamentos, às nossas condutas, às nossas atitudes. Devemos amar mais. Lembrando lá a música popular. É preciso amar como se não houvesse amanhã. E na sequência, ele diz: chega, no entanto, em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. Ou seja, nós já não estamos mais no nosso ambiente de encarnado, o espírito desprende-se do corpo, e aí somos reconduzidos à nossa intimidade do lar interior, a nossa essência propriamente dita. E aí ele faz uma advertência sob a forma de pergunta. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro, nessa intimidade do lar interior, um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Ou seja, a recuperação do tempo perdido. Porque, seguramente, pelo que nos diz o irmão Jacó, depois da desencarnação, usando uma expressão popular, nós caímos na real. E muito provavelmente nos deparamos com essa circunstância apresentada por ele. A perda do tempo de não ter construído internamente esse santuário para as determinações divinas. Ter deixado florescer em nós as virtudes crísticas que se traduziriam nas nossas condutas amorosas, respeitosas, éticas, moralmente aceitas. Ele diz: ó, meus amigos do Espiritismo que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presunção de convencer. Uma lição de humildade. Mas ele diz: não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Então, muitas vezes nós queremos passar aí uma borracha na consciência, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e achando que com isso estamos exorcizando os nossos grandes erros, nossas grandes imperfeições. Estamos nos quitando com a lei. E ele diz: nem se supõe habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ou seja, não, se eu errar, o meu anjo da guarda me salva na última hora ou na hora H. Não é assim que funciona. Nosso mentor, nossa mentora, nosso guia, nosso protetor espiritual, nosso anjo de guarda, é um zeloso orientador. Um zeloso orientador. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Ajudem a si mesmo. Isso me faz lembrar o que Jesus falou, né? Faz por ti que eu te ajudarei. Espiritismo não é somente a graça recebida. É também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Espiritismo no sentido do conjunto das informações da doutrina dos espíritos, essencialmente da codificação. E que o fato de estarmos fazendo parte do movimento espírita
professando a doutrina espírita, nós precisamos, para fazer jus a esta participação, que nós apliquemos todos os conteúdos teóricos numa prática legitimamente cristã. E a isso ele chama de espiritualização. Diz ele: falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Claro, no plano espiritual, tendo a oportunidade de melhor se analisar internamente o seu espírito, ele começou a compreender tudo o que lhe aconteceu enquanto estava encarnado e percebeu claramente as grandes diferenças de conduta em função daquilo que sabia e que, quem sabe, muitas vezes deixou de aplicar. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Então, quando nós partimos para o plano espiritual, continuamos alunos, continuamos aprendizes. Continuamos tendo que estudar e colocar em prática o que aprendemos. Ele diz: guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. Está falando, inclusive, para mim, na qualidade de palestrante. Olha, não pense você que o Evangelho de Jesus se resume a tudo isso que você diz, que você apresenta nas suas palestras. Ele é muito mais. E é essencialmente a prática daquilo que você diz. Há coerência entre o que eu digo e o que eu faço? Efetivamente, na condição de divulgador do Evangelho, eu me comporto verdadeiramente como alguém que sabe o que significa o Evangelho? Que ele diz: é código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Código da sabedoria celestial, preparado com muito amor, com muita responsabilidade, com muito zelo, e transmitido para nós em 3 anos de vida pública daquele que Deus enviou como seu Filho muito amado para nos ensinar permanentemente e para todo sempre. E no final, irmão Jacó, de uma forma extremamente educada, cortês, fidalga, ele diz: agradeço, sensibilizado, a colaboração de Emmanuel e André Luiz nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. Então ele teve apenas a colaboração de Emmanuel e André Luiz. Portanto, se fez merecedor de alguma forma dessa preciosa colaboração. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a estendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam,
rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação. Porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Então é um final quase poético. E esta deve ser a nossa oração diária. Devemos sempre pedir a Deus, aos nossos guias, mentores, aos nossos anjos da guarda, a Jesus, que a luz divina nos esclareça e auxilie cada vez mais, para que nós não sejamos confundidos pelas sombras. E o final é sensacional. A experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Agradecendo o carinho da sua atenção, fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.